Heavenly Father, Querido Pai, we ask for faith. nós queremos pedir pela fé. Faith to believe your word Queremos pedir fé para que possamos acreditar na Sua palavra in an intelligent, thinking manner, numa forma inteligente yet having faith. e ao mesmo tempo ainda tendo fé. Please be with us, bless us and guide Por us. favor, esteja conosco e nos guie. We ask in Jesus' name. Pedimos no nome de Jesus. Amen. Amém. In the last presentation, Na última apresentação, when we were speaking about the transition quando nós estávamos falando sobre a transição from Greece to pagan Rome, de Grécia para Roma pagã, I said there was a date that I wasn't sure about. a gente falou de uma data que a gente não estava seguro, I think I said 196, que ele 198. falou 196 ou 198 antes de Cristo. It's not 198, it's 168. Não é 198, mas 168. 168, the Battle of Pydna. 168 antes de Cristo, é a batalha de Pitneia. Is where you normally mark the transition from Greece to Rome. Geralmente onde você marca a transição de Grécia para Roma. But that's only the beginning of the end. Mas ele é simplesmente o começo do fim. It actually ends by the time you get to 31 BC, Battle Mas of Actium. ela termina quando você chega no ano 31 a.C., na batalha de Actium. So one other point, Outro ponto, we read the Southern Watchman, a gente leu essa citação do Southern Watchman. read it in English, it was read in Portuguese, Nós lemos em português e inglês. but someone found it in the Portuguese and they were reading Eles it. acharam... Sorry, it was the one that says, is there a church on earth? Which church is that? That's the one. That's the same on Southern Watchman. Okay. E acharam essa citação em português. And, you know, there's a difference when you read something yourself and when you hear it read. Tem uma diferença, às vezes, quando você escuta, né? E outra vez, quando você está com o texto na sua frente, você lê e tenta entender. When you read it, it hits you in a way that it doesn't when you just listen. Parece que quando você lê, te dá uma pancada mais forte que quando você escuta. So if you're still troubled by this Se você ainda problem, está tendo dificuldade com esse problema, then I think what you need to do is go back and review this presentation eu that we acho que você did last deveria time. tentar voltar e revisar essa apresentação online. And if there's still problems, E se ainda tem problema, then you'd have to contact me. você tem que me contactar. But hopefully it's clear for most of us Espero que seja claro para a maioria de nós that it's built upon two premises, que está baseado em duas premissas, progression and application. baseado na progressão e na aplicação. And when you understand those two, E quando você entende essas duas, you can reconcile the difference. você consegue reconciliar a diferença. So I said we'd tidy up some pieces of information in Romans 7. Eu gostaria de fechar como se diz, coisas perdidas, terminar algumas coisas que ficou meio sem terminar a respeito ao Romanos 7. So I'll refresh our minds why we got there. Eu vou lembrar para vocês por que nós chegamos e falamos de Romanos. Because we went to 1 Corinthians 15:46. Nós somos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46. And the reason I went there A razão que eu fui lá, is because I wanted to teach us two principles. eu quero ensinar para a gente dois princípios. One about application and one about repeat and enlarge. Uma sobre aplicação e o outro sobre a repetição e ampliação. And we saw in that chapter, Nós vimos naquele capítulo, it's dealing with what subject? está lidando com qual assunto? Death and resurrection, morte e ressurreição. It's talking about the resurrection Está falando sobre a ressurreição of the human body do corpo humano at the second advent. no segundo advento. Now, when it speaks about this subject, Quando a gente fala desses assuntos, Paul is going to introduce a number of concepts, Paulo introduz um número de conceito and the proof that he's offering e a prova que ele está usando that you know that you're going to get resurrected que você vai ser ressuscitado is what? é o quê? The resurrection of Christ. Ressurreição de Cristo. And now in Romans Agora em Romanos, chapter 6, capítulo 6, he's going to use the same model, ele usa esse mesmo modelo, the resurrection of Christ, a ressurreição de Cristo, to show you what? para mostrar o quê? That after baptism, Que depois do batismo, there's also a resurrection. existe uma ressurreição depois do batismo.
So there's two resurrections for a human being. Existem duas ressurreições para o ser humano. One of the, what we will call the inner man, Uma que a gente chamaria do homem interno and one of the outer man. e uma outra do homem externo. The inner man O homem interno is what we might call the mind or the heart. é o que nós chamaríamos homem interno, o coração, a mente. The outer man is this body. E o corpo externo é esse corpo que nós temos. O homem externo. We then went to verse 43, Nós então fomos para o versículo 43 de 1 Coríntios and we 15. saw that there was repeat and enlarge, Nós vimos que havia uma repetição e agradecimento. and we made some definition. Nós fizemos uma definição. We had weakness, Nós temos a ignomia. You want ignomia or weakness. weakness? A fraqueza. F-R-A-Q-E. Não, Q-U-E-Z. Q-U-E-Z. And we had power. Nós temos vigor. V-I-G-O-R. Vigor ou poder. There's an A after the Z here. Fraqueza. So we had weakness and power, Nós tínhamos fraqueza e poder, vigor. and we said power Nós falamos que vigor, was poder, associated with what? estava associado com o quê? Glória, G-L-O-R-I-A. A little thing on the O here. Yeah, glória. And weakness was associated with what? E fraqueza associada com o quê? Ignomínia. Dishonor. Dishonor. I-G-N-O-M-I-N-I-A. So once we'd Desonra. established that, Depois que a gente estabeleceu isso, then I made the premise então eu fiz a premissa. that when you see glory, you see power. Quando você vê glória, você vê poder. And where do we see glory? E onde nós vemos glória? In two Em places. dois lugares, lembram-se? You have three steps. Se You você have an tem ark três gospel, etapas do Evangelho Eterno, you see glory here, você vai ser glória onde? and you see glory Na terceira here. etapa e na segunda etapa. This is based upon the sanctuary model. Isso está baseado no santuário, justificação, santificação, glorificação. This is based upon Revelation 14, verse 7. Esse aqui é Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Temer a Deus, dar glória. So this is glory 1 Essa é glória, and glory 2. essa é a glória 1, glória 2. This is the glory of the inner man, Essa é a glória do homem interno, I, which we'll and call the heart. nós chamamos do coração. And this is the glory of the outer Essa é a man, glória do homem externo, which is the glory of the body. que é a glória do corpo. A new heart, a new body. Um novo coração e um novo corpo. So that's a quick summary of what we learned. Esse é um resumo bem rapidinho do que a gente aprendeu nas outras palestras. Now when you go to the book of Romans, Então, quando você chega no livro de Romanos, and you go Romans 5, 6, and 7, você chega a Romanos capítulo 5, 6 e 7, you'll see that those three chapters are just repeat and enlargement. você vai ver que esses três capítulos é uma repetição e ampliação. Because of shortness of time, we only went to 2. Por causa do tempo que nós temos, nós só vimos 2 capítulos. We went to baptism from 6, Nós vemos o tema do batismo no capítulo 6, and we went to marriage in 7. e nós lemos o capítulo 7 com respeito ao casamento. We saw in 6 Nós vemos no capítulo 6 3 steps, 3 passos, which are what? que são o quê? Morte, Death, sepultamento, Burial, sepultamento e Resurrection. ressurreição, capítulo 7. So remember that. Lembre-se disso. Capítulo 6, versículo 4, desculpa. And then we went to 7. Depois nós fomos no capítulo 7. And what did we see in O 7? que nós vimos no capítulo 7? Casamento. We see 3 groups, Nós vemos 3 grupos, 3 people, 3 pessoas and 1 thing. e um tema. What's this other thing? Qual era a outra coisa? Desculpa, qual era a outra coisa que tinha? Esse é casamento, marriage. It's the law of marriage. É a lei do casamento. So it's the law. A lei So there's you, tem você, the wife, a mulher, you're married to someone, você está casado com uma pessoa and then there's another man that you want to e marry. tem um outro homem que você quer casar. But the law stops you. Mas a lei te proíbe. Because you can't marry the second man Você não pode casar com o segundo homem until what happens? até o que aconteça. The first O one primeiro homem o dies. que morra. So you can see this death Então você vê essa morte. in 7 is the same death in 6. Essa morte que está no capítulo 7 é o mesmo paralelo da morte no capítulo 6, do Then batismo. this marriage Esse casamento, in 7 no capítulo 7, would be the resurrection of 6. seria a ressurreição do capítulo 6. Can you see that? Conseguem ver? When you're married Quando você casa, and you're a for the wife, second time,
né, you married for the second time. Quando você casa pela segunda vez, When you're married and you're a wife, quando você está casado com uma mulher, you take on what? você está pegando o quê? Você A new name. um novo nome. You become one flesh with your husband. Você se transforma numa só carne com o seu esposo. So in many ways you become a new person, Então, de várias formas, você se transforma numa nova pessoa, a new creature. uma nova criatura. This is what we see here, É o que nós vemos aí. which is this new creature that happens after baptism. Que é essa nova criatura que acontece depois do batismo. So that's how we left chapter 6 and chapter 7. Foi dessa forma que a gente terminou o capítulo 6 e 7 de Romanos, a última palestra. And then some people began to ask E algumas das pessoas começaram a perguntar, about Romans 7 Romanos capítulo 7, after verse 7. depois do versículo 7 em diante. Because the symbology of the marriage and the law is verses 1 to 6. Porque a simbologia do casamento e a lei está no versículo 1 ao 6 de Romanos capítulo 7. And then it goes from 7 Aí depois do capítulo 7, versículo 7 em to the end diante, of the chapter. até o final do capítulo. And then we would go into chapter 8. Depois nós começamos o capítulo 8. Many people, Muitas pessoas, when they read the last part of Romans 7, quando eles terminam de ler a última parte do capítulo 7 de Romanos, and they see this man that's spoken of, e ele vê, eles começam a ler sobre esse homem que está sendo dito aqui no capítulo 7, they come to the conclusion eles chegam à conclusão that this man, in his experience, is converted. que esse homem no final é convertido. They come to the conclusion. Yeah. Eles chegam na conclusão ao ler esse capítulo que esse homem que está se mencionando aqui é um homem converso. And I don't know what you believe, Eu não sei o que você acredita. so let me ask. Deixa eu fazer a pergunta então para vocês. Who believes that this man of Romans 7, A pergunta é, esse homem que está falando aqui em Romanos capítulo 7, from verse 7 onwards, do versículo 7 para frente até o final do capítulo, the one in verse 19, aquele que fala no versículo 19, don't you says read it? he wants to do good, Aquele que fala, porque eu não faço bem, but does evil, eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. and the things that he doesn't want to do, E as coisas que ele não quer fazer, he ends up doing. ele acaba fazendo. Is this the experience Você acha que essa é a experiência of a converted man, de um homem convertido, a Christian? um cristão? Good, most people believe that. Ok, a maioria das pessoas acreditam nisso. Is this your experience? Você acha que essa é a sua experiência? It's all gone quiet now. That was too personal. Foi muito pessoal essa pergunta, todo mundo ficou calado aqui agora. So there are many people who believe Existem muitas pessoas que acreditam that this is the experience of a converted man. que essa é a experiência de um homem convertido. Fortunately, most of you don't. Ainda bem que a maioria de vocês não acham que essa é a experiência de um homem convertido. So we just want to quickly run through these Eu verses. quero, de uma forma rápida aqui, falar um pouco desses versículos. Just pick up a few thoughts to show that it's not a converted person. Pegar alguns pensamentos que não está falando, isso não quer dizer de uma pessoa que foi realmente convertida. So we'll read verse 7. Vamos ver o versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. So he says, Então ele diz, he asked rhetorically, ele faz uma pergunta retórica, is the law sin? é a lei pecado? He says no. Ele fala não. Why would he call the law sin? Por que ele ia chamar a lei de ser um pecado? Why would he say that? Por que ele ia falar isso da lei? What does the law produce? O que a lei produz? Bring news? Culpa, guilt, traz culpa, conscience of the sin, consciência do pecado. So we've got different answers. Nós estamos tendo respostas diferentes. Trying to find a passage. Ele está tentando buscar uma passagem aqui. My biggest problem is I can't spell. I'm very terrible. Let's go to, we're in Romans 7, Nós estamos em Romanos capítulo 7. and we're reading verse 7.
Agora a gente está lendo o versículo 7. And he asks the question, Então ele faz a pergunta: is the law sin? And he says no. é a lei pecado? Ele fala não. And I'm asking, why does he ask this question? Por que ele faz essa pergunta? And the reason why he's asking this question A razão que ele está fazendo essa pergunta, is because wherever you see the law, em qualquer lugar que você vê a lei, it actually brings sin. no caso traz pecado. Where you see the law, you see sin. Quando você vê a lei, você vê o pecado. And he's going to explain this in verse 9. Ele vai explicar isso no versículo 9. But we'll read verse 8 first. Vamos ler o versículo 8 primeiro. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Now, some of his language is not easy to understand. Alguma dessas linguagens é difícil de entender. So, he says that, is the law sin? And the answer is A no. pergunta é, será que a lei é pecado? A resposta é não. Then he says, Então ele fala, he didn't know about sin ele não sabia sobre o pecado, except by the law. exceto pela lei. Because he didn't know what lust was, except the law said, you shall not covet. Porque ele não sabia o que era concupiscência, a menos quando a lei disse para ele, não cobiçarás. What law is he speaking of there? De que lei ele está falando aqui, não cobiçarás? Que lei? Which 10 one? Commandments, 10 Commandamentos. Qual especificamente? 10. The 10th commandment. Why does he pick that one and not another one? Por que ele escolheu o 10º mandamento e não escolheu outro mandamento? I would suggest, A razão que eu falei isso, somebody said teste, o que ele Because- gostaria de fazer a sugestão, if you go through all the other commandments, se ele vai para todos os outros mandamentos, they're all addressing one issue. todos eles estão abordando um assunto. What's that issue? Qual é o assunto que está sendo abordado? Covetousness. Cobiça. It's all the commandments are about covetousness. Todos os mandamentos estão relacionados à cobiça. Could express it another way, they're all to do with selfishness. Todos estão sendo falando sobre o egoísmo. So if you go to any of the Se commandments, você vai em cada um dos mandamentos, you'll see the root problem você vai ver que a causa, a raiz do problema, that deals with all of them is que covetousness. está sendo relacionado com toda a cobiça. We're talking about marriage, Nós estamos falando sobre casamento, adultery, adultério. in the first part of the chapter. Na primeira parte do capítulo, What is adultery? o que é adultério? It's when a married person Quando uma pessoa casada covets cobiça someone else, outra pessoa, or vice versa. ou ao contrário. It's all about covetousness. Isso tudo está relacionado com a cobiça. So I think that's why he mentions covetousness. Ele acha que por essa razão ele quis dizer a cobiça aqui como exemplo dos mandamentos. Verse 8, Versículo 8. but sin Mas o pecado, takes occasion by the commandment tomando ocasião pelo mandamento, to produce para produzir, concupiscence. operou em mim toda concupiscência. Concupiscence Concupiscência is another way of saying evil desires. quer dizer desejos maus. Outra forma de dizer desejos maus, concupiscência. He says, without the law, Ele fala o seguinte aqui, There sem is- a lei there is no sin. estava morto o pecado. Do you agree with that? Estão de acordo? Yeah? Sim. So, verse 9, Versículo 9. he says, I was alive without the law once. E eu, em algum tempo, vivia sem a lei. Eu estava vivo sem a lei uma vez, antes. When was that? Que momento foi esse que ele estava vivo, sem a lei? When was Paul without law? Quando que Paulo estava sem a lei? Em que momento da história dele? Before conversion, antes da conversão. Paulo, desculpa. So here's conversion. Aqui está a conversão dele. See, conversion, that's correct. So here's Conversão. Aí conversion. está a conversão de Paulo. And you're saying no law? Ele está fazendo sem lei, S-E-M, space L-E-I. And here he has law. Com lei, C-O-N. Ok, that's fine, just lei. Is that what we're saying? Será que é isso que nós estamos falando aqui? Yes? Sim? So hold your fingers in Romans. Mantenha seus dedos ali em Romanos. Let's go to Vamos para Philippians. Filipenses. Oh, I should put something to mark here. Filipenses what? Philippians, where is it? Philippines, I don't know. Philippians chapter 3. Filipenses capítulo 3.
So, if you wanted to do a review, you'd actually go from verse 1. Se você quer fazer uma revisão, você deveria sair do versículo 1. So we've said that there's no law Nós falamos que não tem lei and there's law. e tem lei. So let's read verse 6. Vamos ler o versículo 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. We'll stop there. It talks about persecuting the church. Aqui está falando perseguindo a igreja. Where do you put persecuting the church? Em Here or here? em que momento da história daquele diagrama que ele colocou, você colocaria onde ele estava perseguindo a igreja? Em que Here. momento? Que lado? Aqui? Perseguir. P-E-R. So persecuting the church. Perseguindo a igreja. We agree with that. Perseguindo a igreja. Vocês acreditam? Concordam comigo? We'll read the rest of the verse. Vamos continuar lendo o versículo. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. So what does he say about the law? O que ele está fazendo aqui da lei? O que ele está falando da lei? He says he's perfect, doesn't he? A lei é irrepreensível, correto? Não está falando? The law does not condemn him. A lei não condena ele. So how does he know the law doesn't condemn him unless he's under the law? He knows the law. Como é que ele sabia que a lei não estava condenando ele, se ele pelo menos não soubesse que ele estava sobre a lei? But we said here Nós falamos aqui there was no law. que não existia lei. So one place he says no law, Um lugar ele fala sem lei, and the other place he says there is law ele fala, no outro lugar ele fala que tinha uma lei, in the same period. no mesmo período. So let's go back to Romans, Voltamos para Romanos, verse 7, verse 9. versículo 9, He says, I was alive without the law once. fala, e eu, em algum tempo, vivia sem a lei. So here he is alive. Ali ele está vivo, V-I-V-O. He's alive without the law, Ele estava vivo sem a lei, but in Philippians, mas em Filipenses, he says, according to all the law, ele falando de segundo a justiça que há na lei, he's doing no sin. ele não está fazendo nenhum pecado, irrepreensível. So you can see there's a contradiction, Você vê que tem uma contradição, or apparent contradiction. ou uma para-contradição. Then he says, Aparente, uma contradição aparente. then he says, but when the commandment came, Aí ele fala no versículo 7 aqui, mas vindo o mandamento, sin revived or came alive, reviveu o pecado reviveu nele, and I died. e eu morri. So here, Então naquele ponto ali, he says he had the law, ele fala que ele tem a lei, and there was no sin. não tinha pecado. Pecado, P-E-C-A-D-O. We okay with that? There's no sin, Não tem pecado, because he's keeping the law, porque ele está mantendo a lei, but when the commandment came, mas quando veio o mandamento, then there is sin, reviveu o pecado, and he dies. e ele morreu. And what killed him? O que matou ele? A lei, the commandment, o mandamento. The law. O mandamento. So when it says, when the commandment came, Quando ele diz, quando veio o mandamento, when did the commandment come? em que momento o mandamento chegou para ele? In this line, when did the Em commandment que come? momento você acha que chegou o mandamento? Nessa linha aqui. Depois da conversão, alguém falou, Right here. nesse momento. So the commandment comes here, O momento vem na conversão, and when the commandment e comes, quando o mandamento chega, what happens? o que acontece? Now he realizes Agora ele percebe that he's got the law, que ele tem a lei, because it says before he was without the law, porque antes ele estava sem a lei, but now the law comes. agora o mandamento chegou, So it says law, quer dizer lei, and it begins here. e começou aí. So this is when the law begins. Isso quando começou a lei. It says commandment, we've called it law. Aí falou mandamento, nós queremos dizer a lei, a mesma coisa. No law, Sem lei, then at this point the law begins. nesse momento ali o mandamento começou. Here, Nesse ponto, he's alive, está vivo. and here, Agora nesse ponto, he's dead. está morto. M-O-R-T-O. What killed him? O The law. que matou ele foi a lei. We okay with that? Vocês estão bem com isso aí? But in Philippians, Mas em Filipenses, he says, in this history, ele fala que nessa história, he was keeping the law. ele estava guardando a lei. No sin, Não tinha pecado, no problems. sem problema. So what's the problem? Qual o problema aqui? When this law comes, Quando essa lei chega, where is it coming?
Da onde está vindo? So let me draw another Vou picture. desenhar outra figura aqui. This is what you look like on the inside. Isso é da forma que você se parece de dentro de você. Esse é o desenho de você. This is the parable. Isso é uma parábola. Does everybody, most people here, A maioria das pessoas aqui, if we went to Revelation 10, se fôssemos a Apocalipse capítulo 10, would know that it was talking about eating something. que fala que nós deveríamos comer algo, está comentando de comer algo. What is John eating? O que João está comendo em Apocalipse capítulo 10? Little book. The little Livrinho. book. And the little book tastes nice in his mouth, E é gostoso, é doce na boca dele. and then what? E depois acontece o quê? Amargo. Bitter. Bitter. Huh? Where is it bitter? Aonde que se transforma amargo nele? No estômago. In his stomach. No estômago. I want to show that it's not his stomach. Eu quero mostrar para você que não é o estômago dele. Let's go to Ezekiel. Vamos voltar para Ezequiel. Chapter 2. Go to Ezekiel, Ezequiel, chapter 3. capítulo 3. So if you were to read the last part of chapter 2, Se você for ler a última parte do capítulo 2 de Ezequiel, God tells him to eat something. Deus dá uma ordem para ele comer algo. If you just read the last part of verse 8, it Vamos ler a última parte do versículo 8 de Ezequiel capítulo 2. says, "Open your mouth and eat." Fala, abre a tua boca e come o que eu te dou. Verse 9 Versículo 9, tells you what you're supposed to eat. ele fala para ele o que ele deveria comer. It's this book. Fala esse livro, So verse 2, chapter 3, capítulo 3 agora, nós Says- no versículo 2. I opened my mouth Então fala, eu abri a minha boca and he caused me to eat. e me deu a comer o rolo. What does it mean if it says he caused me? O que fala que ele me deu a comer? O que quer dizer isso? Me dar a comer algo. It means that God fed him. Quer dizer que Deus alimentou a Ezequiel. So who's in control? Quem que está controlando aqui esse assunto? Deus. God. He's not feeding himself, he's being fed. Ezequiel não está se alimentando só, ele está sendo alimentado por Deus. Verse 3, Versículo 3. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi e era na minha boca doce como mel. so here it talks about the belly Fala aqui das entranhas and it talks about the bowels. e fala aqui das entranhas dele, os intestinos. Entranhas. So I'm saying the Os bowels here os intestinos aqui, entranhas, is the belly of Revelation. é a barriga de Apocalipse capítulo 10. Ventre, obrigado. In Revelation, No capítulo 10, Apocalipse, he says, in the mouth it's sweet, in the belly it's bitter. ele fala que na boca é doce e nos... Como é que está na Bíblia? Fala no ventre é amargo. Here, Aqui it says, in the mouth it's sweet, fala que na boca é doce it goes from the belly to the bowel. e fala do ventre para os intestinos. And then it doesn't say anything E não fala mais nada until verse 14. até o versículo 14. And in verse 14, No verso 14, it says he's in bitterness. fala aqui que ele foi amargurado. And this bitterness Esse amarguramento, explains in the verse, que está explicado no verso, actually he's angry. no caso quer dizer que está bravo, está indignado, indignação. He's in a temper. Ele está num temperamento. So once it goes into your Uma bowels, vez que entra no seu intestino, which means you've absorbed this, quer dizer que você já absorveu isso, then então you have this bitter experience. você tem essa experiência amarga. So let's just draw that. Vamos desenhar então isso aqui. So here's this person Essa pessoa aí, eating, comendo, and there's a tube, existe um tubo, and this is a symbol of all of your guts, your inside. that's pretty good. Esse é um símbolo de todo o seu intestino, esse tubo ali. So it's your belly, your intestines, all of it in Todos os one thing. intestinos ali representados nessa pequena coisa. So the food comes in A here, comida entra pela boca, goes through ela entra, desce into your bowels. até nos seus intestinos. So we've got step 1, Nós temos passo 1, step 2. passo 2. This food that goes into your mouth, Essa comida que entra na sua boca, will it do you any good there? você acha que vai fazer algum bem para você aqui ao entrar na sua boca? No. When No. it gets into your belly, will it do you any good? Quando chega na sua barriga, faz algum bem? No. Não. Has to go into your bowels, Tem que ser no seu intestino primeiro, because that's where absorption porque é ali que happens. vai ser a absorção. You don't really absorb much in your belly. Você não vai absorver muito na sua belly, you referring to stomach? Stomach. Stomach, ok.
não absorve muito no estômago. So I've got two steps, Então nós temos duas etapas. the mouth A boca and the bowels. e os intestinos. Here the food does you no good. Aqui a comida não faz nada de bem ainda. Here the food is absorbed into your Aqui é system. os seus intestinos que vai ser absorvida a comida aqui. When it gets absorbed into your system, Quando ele está absorvido no seu intestino, it goes into your body, ele é disparcido, né, no seu organismo, é goes all absorvido, around your body, entra na sua corrente sanguínea, into your brain, para o seu cérebro, and then that food comes back out e a comida vai sair de novo in the form of your words. na forma das suas palavras. We agree with that? Essa comida que entrou é absorvida, vai para o seu cérebro e sai em palavras. Because those words are formed from all the food that you Porque eat. essas palavras são formadas de toda essa comida que nós ingerimos. I want to draw another Eu model, quero dizer, outro modelo, same model. mesmo modelo. This one Esse daí is a brain é um cérebro, with a brain stem, é o cérebro. Brainstem é o medula. Now you'll see how good my biology is, Você vai ver como a minha biologia, como é que é boa. because this brain stem Porque esse cérebro com a doesn't go to your medula spine, não vai para a coluna, mas vai para it goes to your heart. o coração. It's my biology. Essa é a biologia que ele sabe. I didn't do well at school. Eu não fui muito bem em biologia na escola, na época que eu estudei. So you have an ear here, Você tem uma orelha ali, um ouvido, dentro do cérebro, uau. and you have inside an of the brain. eye here, E você tem um olho ali. This brain is different. no, that's correct. Ok, isso está correto ali. I'm sure you get the optic nerve goes direct into your brain. Very good. Eu estou dizendo que o nervo oftálmico, o nervo óptico vai direto para o cérebro, que está correto. So when you see things and you hear things, Quando você vê as coisas, escuta as coisas, they're going to go into your brain, eles vão para o seu cérebro. and this is your mind. Essa é a sua mente. M-E-N-T-E. Essa é a sua mente. So it goes into your mind, Vai para a sua mente. and then from your mind, Da sua mente, this information essa informação has to go into your heart. tem que ir para o seu coração. So here's heart. Coração. C. C. Yeah. C-O. That's good. Everybody knows a heart. Coração. So you can see these are similar models, Você está vendo que são modelos semelhantes. and prophetically, De forma profética, they're accurate. eles são fiéis, eles são verdadeiros. So in the model, when it says eat and go into your bowels, No modelo que fala para você comer e vai para o seu intestino, it's a symbolic é representation uma representação simbólica. of when information enters into your mind Quando a informação entra na sua mente and then goes into your heart. e vai para o seu coração. Now, of course, all of this is a symbol Claro que tudo isso é uma simbologia, of how truth or any kind of information is processed inside of you. como a verdade ou qualquer tipo de informação é processada dentro de você. Because all of this is non-physical in real life, Porque isn't it? tudo isso não é não físico, né, na vida real. So let's come back to Paul. Vamos voltar para Paulo aqui agora. So he says, Ele diz, verse 9, versículo 9, when the commandment came. quando o mandamento veio, So in this history here, nessa história aqui, I'm saying o que eu estou querendo dizer é, that this law essa lei was like this. era dessa forma. It got stuck in his brain. Ficou parada no cérebro dele, não saiu de lá. He ate this information, Ele recebeu toda essa informação, this law, a lei went through his eyes and his ears, entrou pelo olho e pelos ouvidos, and he got stuck there. parou lá, ficou agarrada, atolada no cérebro. Does he have a heart? Será que ele tem um coração? Yes. Ele tem um coração, sim. But why doesn't it get through the heart? Por que não chegou no coração dele? Because there's a blockage, Porque existe um bloqueio ali no coração, which we read yesterday. que nós lemos ontem. Isaiah chapter 6. Isaías capítulo 6. What's that heart got? Como é que aquele coração tinha o quê em Isaías capítulo 6? Gordura. It's got fat. Aham. And we know that a heart that's clogged with fat is not good. Nós sabemos que um coração que está cheio de gordura não é bom. So this fat Então essa gordura is preventing this law está prevenindo que essa lei que está no cérebro from entering in. para poder entrar no coração. So what's the solution? Qual é a solução desse problema? Surgery. Cirurgia. So you need Você surgery precisa de cirurgia to cut the fat out. para tirar essa gordura do coração. You agree with that? De acordo com isso? So let's go to Jeremiah chapter 4. Vamos lá em Jeremias capítulo 4. How do you cut
fat out of your heart? Como é que você vai cortar essa gordura desse coração? De que forma você vai fazer isso? You need a knife. Você precisa de uma faca. So in Jeremiah chapter 4, Jeremias capítulo 4, we'll read verse 4. versículo 4. Jeremias 4, versículo 4. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá, ó homens de Judá, habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia de vossas obras. If you read from verse 1, Se você lesse do capítulo 1, it will tell you what this sin that they're doing is. ele vai explicar direitinho quais são os pecados que esse pessoal está fazendo. Isaiah 6 Isaías capítulo 6, says fat. Isaías 6 falou que era gordura. Matthew 13 it says Mateus capítulo 3 fala que é o quê? gross. Que está fazendo endurecido na nossa tradução. Mas em inglês é como se fosse gordo. Jeremiah 4 it says Jeremias capítulo 4 está dizendo o quê? foreskin. Prepúcios. They're all symbols of the same thing. São todos símbolos da mesma coisa. What is the foreskin a symbol of? O prepúcio é um símbolo de quê? Symbol of sin. Símbolo de pecado. So this sin Esse pecado needs to be taken out. precisa de ser retirado. And when it gets taken out, Quando é retirado esse pecado, what was this, by the way? o que foi isso? O que significava isso aqui? Good. This was the law. Essa é a lei It's stuck in your que brain. ficou grudada, atolada no seu cérebro. If it's stuck in your Se brain, está atolada no seu cérebro, doesn't go to your heart, não consegue descer para o seu coração, you can't feel bad. você não tem como se sentir mal. So you didn't feel bad. Você não se sente mal. But when the knife came Mas quando a faca chegou lá, here, nesse ponto, because conversion porque a conversão aconteceu, is baptism, que é o batismo, is circumcision, que é a circuncisão, when the fat gets cut away, quando a gordura é cortada do coração, what happens? o que acontece então? The law that was blocked here, Essa lei que estava bloqueada aqui em cima, de repente, we'll do it here. vou desenhar ali naquele canto. What happens to the O que law? acontece com a lei? Comes down and goes into the heart. Ela desce para onde? Para o coração. And now you have the law in your heart. Agora você tem a lei no seu coração. And when the law hits your E heart, quando a lei chega no seu coração, what o happens? que acontece? You feel bad. Você se sente mal. So when the commandment came, Quando a lei chegou, verse 9, versículo 9, into my heart, no meu coração, sin awakened. reviveu o pecado. I realized what sin was, Eu percebi o que o pecado era, and then I e died. aí eu morri. He's just explained from verses 7 to 9 what he spoke about in verses 1 to 6. Ele simplesmente está explicando no versículo 7 ao 9 o que ele falou do versículo 1 ao 6 de Romanos capítulo 7. Before, Antes, he was married ele estava casado to the man of sin. com o homem do pecado. It's all okay. Estava tudo bem, Which was the body of death. que era o corpo da morte. Now, Agora, when the commandment comes, quando o mandamento chegou, sin comes alive, o pecado reviveu, that man of sin dies, aquele homem do pecado morreu. and now he's ready to do what in this history? Agora está preparado para fazer o que naquela história dali? To marry to Christ. Para casar com Cristo. Verse 10. Versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. What's the purpose of the law? Qual é o propósito da vida? A lei. Is the purpose of the law to give you life? Será que o propósito da vida é para trazer vida para você? Because it says, Desculpa. Qual é o Go back again. just read verse 10. Vou ler o versículo dele. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. So, what's the purpose of the law? Qual é o propósito do mandamento, da lei? Qual é o propósito? Let me ask you a direct question. Ok, vamos perguntar uma pergunta direta aqui então. I'm saying law, commandment the Eu same. estou querendo lei com mandamento é a mesma coisa. Is the purpose of the law Você acha que o propósito da lei to give life? é trazer vida? Você acha que é para trazer vida a lei? Some people say yes, and Algumas some people pessoas say dizem no. sim, outras pessoas dizem não. And the reason is because it's not that easy when you read this verse. A razão é porque não é fácil quando você lê esses versículos. Which is why I asked the question. Por isso que eu estou fazendo a pergunta. Because the way he writes, Porque a forma que ele escreve, it sounds like he's saying parece que ele está querendo dizer that the law was ordained to life, que a lei foi ordenada para a vida. which sounds like it was ordained to give life. Parece que foi ordenada para trazer vida.
Because it says Porque diz aqui he actually found it to give him death. que fala assim, ele achou que era para a morte. So it's quite tricky É bem difícil aqui, bem capcioso, when we have to deal with this issue of the law. quando a gente tem que lidar com o assunto da lei. Now we know the law in and of itself cannot give life. Nós sabemos que a vida por si própria não pode dar vida. All the law does, Tudo que a lei faz when it comes to you, quando chega em você, it makes a decision ela toma uma decisão of what? de quê? Whether you can live De que você possa viver or whether you can die. ou que você possa morrer. Now, in the original, No original, when it came to you, quando essa lei chegou para você, its job function a função da lei was to verify life, para verificar se havia vida, not to give you life. não para te dar vida, Because you receive life how? porque você recebe vida através de quê? Christ, By the Spirit. pelo Espírito. When the Spirit breathes life into you, you receive life. Quando o Espírito sopra vida em você, você recebe vida. The purpose of the law is to verify that you have that life. O propósito da vida é para verificar se você tem essa vida. But Da lei, o now, propósito da lei é para verificar se você tem vida. that law Agora essa lei serves a different purpose. tem um propósito diferente. It identifies you as being dead, Identifica você como sendo morto. which, the way he's explained it before, it kills him. Da forma que falou aqui, matou ele. Verse 11, this is how he's going to explain it. Agora 11 ele vai explicar aqui o que é. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. It says sin Que fala que o pecado takes the opportunity teve a oportunidade, tomou por ocasião, through the commandment através do mandamento, to trick me para me enganar and kill me. e me matou. And it kills me E me matou by the law. pela lei. When it says by it, Quer dizer que pelo mandamento, by the law, pelo mandamento, sin kills me. o pecado me matou. And how does it kill him? E como é que matou ele? Because it says, Porque aqui diz, look to the law. olhe para a lei. As soon as you look to the law, what will happen? À medida que você lê, você olha para a lei, o que acontece? Death sentence. É uma sentença de morte. When you hear it's not a death sentence, Quando você está aqui nesse ponto que tem um bloqueio, não tem uma sentença de morte. it is, but you're not aware of it. Mas você não está sabendo, você está sem saber. Now you become conscious here Agora aqui você ficou consciente, porque a conexão está feita, of what experience? de qual experiência? This one or this one? Dessa experiência sem lei ou da lei? Ou da outra experiência? You become conscious Você se transforma consciente of this experience. da experiência sem a lei. And what do you do when you're here O que você faz quando você está na outra experiência? and you realize E você you're percebe in deep trouble? que você está em problema sério. Go to Christ. You have to cry to Você Christ tem que clamar a Cristo, and say, save me. Senhor, por favor, salva-me. And that's what he does here. Isso que ele faz ali na conversão. If this is Paul, Se esse era Paulo, Damascus, em Damasco, he cries out to God ele chega para Deus to save him. para salvá-lo. Verse 12. Versículo 12. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. He's going to argue now Agora ele vai começar a fazer o that there's argumento not a problem with the law. que não existe um problema com a lei, The law didn't cause any problems. que a lei não causou nenhum problema. It's good. It serves a good job. Ela tem um bom propósito, a lei. Because what was the job function of the law? Porque qual era o propósito que a lei tinha? Verse 10. Versículo 10. It was to verify life, É para verificar se havia vida, which is a good job. que era um bom trabalho. Now he's got a different job. Agora tem um trabalho diferente a lei. That's why people complain about the law. Porque é isso que as pessoas reclamam da lei. 13. Versículo 13. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. So verse 13 Verso 13 is a tricky verse. é um verso bem complicado. He says, the good law, Ela fala assim, a boa lei, how did it produce death in me? como é que produziu então essa boa lei morte em mim? He says it didn't produce Fala death. assim, de modo nenhum, não produziu morte em mim. He said it was sin that did that. Mas foi o pecado que fez isso. And what the law did, E o que a lei fez, it showed me mostrou how bad sin was. quão ruim era o pecado.
There's sin going on here, Esse pecado que está acontecendo ali, but he doesn't know how bad it is ali quando está bloqueado, ele não sabe o quão ruim é. until what happens? Até quando acontece o quê? Until the law gets here. Enquanto a lei entra no seu coração. Where is the sin in this model? Onde que está o pecado nesse modelo aqui com In bloqueio? this model here, where is sin? Onde que está o pecado lá naquele modelo? It's here in the heart. Está no coração. Sin is not in the mind. O pecado não está na mente. So when you've got the law stuck here, Quando você tem a lei que está parada no seu cérebro, não consegue descer para o coração, and you've got sin down e here, você tem um pecado dentro do seu coração, what is the law not able to o do? que a lei não é capaz de fazer? Averiguar, Show you your sinfulness. mostrar que você está em pecado. So you think Então você pensa, you've got life. você acha que você tem vida. Says, I was alive Eu once. estava vivo antes, He had the law ele tinha lei, in the wrong place. só que a lei estava no lugar equivocado. And what did the law do? E o que a lei fez? Verse 10. No versículo 10. The law verifies life. A lei no começo do versículo fala, verificou a vida. Here's the law, Essa é a vida, and he's verifying that he's got life. está verificando que ele estava vivo. Because the law's not in the right place. Porque a lei não estava no lugar correto. You put the law down here, Quando você põe essa lei no coração, and then what do you realize? então você vai perceber o quê? You're full of sin. Que você está cheio de pecado. And now, E agora, you realize you don't have life, você percebe que você não tem vida, you have death. você tem morte. That's what he's explaining. É mais ou menos isso que ele está explicando. So the purpose of the law, the commandment, Então o propósito da lei, do mandamento, is to show how bad sin really is. é mostrar quão mal o pecado realmente é. Because here, Porque no cérebro ali, if you're nesse doing modelo, some sin, se você está fazendo algum pecado, what do you say to o yourself? que você fala para você mesmo? It's not that bad. Não é tão ruim assim não. It's a good movie. É um filme muito bom. We can have a little bit of sugar. A gente pode ter um pouquinho de açúcar. Desserts aren't that bad a couple of times a year. Não faz tão mal ter algumas sobremesas 2 vezes por ano. We justify ourselves. Nós justificamos nossos atos. So when you justify yourself, Quando você se justifica os seus atos, you can live happily, você pode viver feliz. doing all manner of concupiscence. Fazer qualquer tipo de concupiscências. Verse 14. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. So now we're in verse 14, Agora a gente está no versículo 14. and he says, I am carnal. Agora ele está falando aqui, eu sou carnal. Now he's come to the present tense. Agora ele chega no presente. Now people get confused. Aí as pessoas se confundem. Where are we here? Aonde nós estamos aqui nesse versículo? I'll give you multiple choice. Eu vou te dar várias opções. A, Opção número A, B, B ou C. ou C. Qual A dessas is três? this period. B is here, A é o período aqui, quando está bloqueado. O B é o período onde está esse coração. and C is this period. Ou C é esse período aqui. Verse 14, where is he? E verso 14, em que momento da vida dele ele está nesse modelo? Somebody said B. Somebody said B. Everybody saying B. Está todo mundo falando B aqui. Somebody said A on the back. Falaram A. Okay, so someone said A. Alguém falou A. A here, A opção A. what conditions does he think he's in? Por que condição ele acha que ele está? Keeping the law, Está guardando a lei. no sin, Não tem pecado. alive, Está vivo. happy, Feliz. all good. Tudo bom. But here in verse 14, Mas no versículo 14 fala. he says, I've been sold Fui vendido to someone, para alguém. and that person's name is what? E o nome daquela pessoa que eu fui vendido era qual? Pecado. Sin. Pecado. This is another technique that prophets use. Essa é uma outra técnica que os profetas usam. They get concepts, Eles recebem conceitos, philosophical ideas, ideias filosóficas, and they personify them, e eles se personificam nessas ideias. turn them into people. Eles se transformam em pessoas. So he says, Então ele diz, I was sold to a person called sin. eu fui vendido para uma pessoa que se chama pecado. Was he sold to the person called sin here? Você acha que ele foi vendido para essa pessoa que se chama pecado nessa experiência aqui? No. Não, At least he doesn't know it. a menos que se ele soubesse. Because verse Porque 14 no versículo 14, is talking about a conscious understanding of where you are. está falando de um entendimento consciente de onde você está. It's here, B. É no B, What does he realize for the first time? o que ele percebe na primeira vez? That he's a slave to who? Que ele é um escravo de quem?
do pecado. He says, I'm a slave to sin, and he didn't know it before. Eu sou um escravo do pecado, mas eu não sabia antes. So now he's a slave to sin Então, here, na letra B, ele é escravo do pecado. which is verse 14. Verso 14. He says, for we know that the law is spiritual, it's good. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, que é bom. But I Mas eu am carnal, sou carnal, soul under sin. vendido sob o pecado. So now he's contrasting. Agora ele está contrastando. You show me the contrast. Eu quero que você me mostre esse contraste que ele está fazendo aqui. Law. A lei What's that contrasting está with? contrastando com o quê? Com pecado? Sim. Pecado. With sin, did he say? Sin. No, not sin. Não é pecado. Não é I'll finish off. The law is what? spiritual. Espiritual. E-S-P. That's good. Espiritual. So the law is A lei é spiritual. espiritual. Qual é a outra comparação que faz aqui? What would come under here? O que você vai botar ali então? O carnal. Não, pecado. The law A lei is a person. é uma pessoa. This person is spiritual. Essa pessoa é espiritual. But, Mas, in contrast, em contraste, eu I sou carnal. C-A-R-N-A. L at the end, carnal. of Same the- thing, after the L. After the A, same thing, carnal. Carnal. So can we see that? Vocês conseguem ver isso daí? The law is spiritual, I am carnal. A lei é espiritual, eu sou carnal. And you're sold to sin. E eu vendido pelo pecado. Fui Sin vendido is pelo your pecado. boss, your master. O pecado é o seu chefe, o seu mestre. Is this person Essa pessoa, saved or not saved? será que ela está salva ou não está salva? He's not Não saved. está salva. Verse 14. Verso 14. Who's he married to? Com quem que ele está casado? Sin, the O old man pecado. of sin. O homem velho do pecado. He says he's sold under sin. Ele fala, eu estou vendido sob o pecado. You're married to sin. Eu estou casado com o pecado. Sin is your boss. O pecado é o seu servo. And if you seu agree with chefe. headship in a marriage, E se você acredita na questão de hierarquia, ou chefe da família, you're the no wife, casamento, você é a mulher, the husband is the sin. o esposo é o pecado. So this Repeat that again. experience, Who's the what again? you're the wife Você é a mulher and the husband is the sin. e o homem é o pecado. Is that right? Ok? Go back to verse 6 Romans. verses. It teaches you Primeiros that. versos de Romanos capítulo 7. So we're here. Então nós estamos naquele ponto B. Just before Um pouquinho this antes person's going to go through a conversion na experience. pessoa que vai sair no processo de conversão. Now, if you're carnal, Se você é carnal, you're the slave of sin. você é um escravo do pecado. We agree that's bad. Nós estamos de acordo que isso é ruim. Romans 8, Romanos capítulo 8, beginning verse 4 versículo 4 to verse 9. até o versículo 9. We're not going to read all the A gente verses, não vai ler todos os versos, but as we read them, mas ao lermos, you can mark your Bible if you want, você pode marcar sua Bíblia se você quiser. but you're going to see some contrast. Você vai ver alguns contrastes aqui. Talks about the righteousness of the law, Fala sobre a justiça da lei, which will be fulfilled in us. que vai ser cumprido em nós, versículo 4. And the us Esse nós are those people são aquelas pessoas who don't go after the flesh, but go after the Spirit. que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. So the law Então a lei fulfills its job. cumpre o seu propósito. What's the job of the law? Qual é o propósito da lei? To verify Verificar life. vida. So the law will do its job Para que a lei faça o seu trabalho, if you're after the Spirit, not after the flesh. somente se você está segundo o Espírito, mas não sobre a carne. Verse 5. Versículo 5. And this is the reason. Essa é a razão, Because if you're after the flesh, porque vocês estão segundo a carne, you take care of the flesh. você se inclina para as coisas da carne. But if you think about the Spirit, Mas se você pensa sobre o Espírito, you take segundo o care of the Espírito, Spirit. você cuida das coisas do Espírito. Verse 6. Versículo 6. I think you're beginning to see Você está começando a ver, this is all a repeat and enlarge. isso é simplesmente uma repetição e ampliação. If we had time, Se a gente tivesse tempo, we'd diagram it so you can see accurately that that's what's a being gente poderia portrayed. diagramar isso daí, você podia ver de forma com bastante veracidade o que está sendo dito. Verse 4. Versículo 4. Flesh, spirit. Primeiro passo, carne e Verse- espírito. Verse 5. Versículo 5, Flesh, spirit. carne e espírito. Verse 6. Versículo 6, Now what does it say? It doesn't say flesh. não fala carne, It says carnally minded. fala carne é morte. Carnal. Carne e morte, é morte. If
If you're carnally minded, you're dead, Se você está na morte, com a mente carnal, but if you're spiritually minded, it's life. mas se sua mente é inclinada ao Espírito, você tem vida. So let's go 4, 5, 6. Vamos ver 4, 5 e 6. Flesh, Primeiro, carne, flesh, carnal. e carnal, versículo 6. 4, 5, 6. 4, 5 e 6. Spirit, Agora 4, 5 e 6. Espírito, spirit, versículo 5, espírito. spiritually minded. Versículo 6, inclinação do espírito, da mente. So you can see Você pode ver that 4 and 5, que 4 e 5, where it says flesh, quando fala da carne, is the same word as carnal. é a mesma coisa da carnal. Verse 7 Versículo 7, says the same thing. mesma coisa. If you're carnally minded, Porque se está inclinado à carne, a you're an inclinação da enemy carne, of God. você tem inimizade contra Deus. Verse 8, Versículo 8, because if you're in the flesh, porque aqueles que estão na carne you cannot please God. não podem agradar a Deus. Verse 9, Versículo 9, but we mas nós, are not in the flesh, porém não estamos na carne, but we mas nós are in the Spirit, no Espírito. because the Spirit of God is in you. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, Now, if any man mas qualquer homem doesn't have the Spirit in them, que não tem o Espírito de Cristo, he's none of his. esse tal não é dele. That means we're not God's. Quer dizer que nós não somos Deus. So let's summarize all of that. Vamos tentar sumarizar tudo isso aqui. Verse 14, Versículo 14, chapter 7. capítulo 7. He's carnally minded. Ele tem uma mente que é carnal. He says, I'm dead. Ele fala, eu estou morto. If you're carnally minded, Se você tem uma mente carnal, you're not spiritually minded. você não está com uma mente espiritual. It means you don't have Está querendo dizer que você não tem the Holy Spirit in o you. Espírito Santo dentro de você. The way you get the Holy Spirit in you is through the law, through this message. A forma de você ter o Espírito Santo dentro de você é através da lei, através da mensagem. So we're going to begin a conversion Então ele process. vai trazer um processo de conversão para as pessoas. The fat begins to get cut away. A gordura começa a ser cortada, The law comes in. a lei entra, You recognize that you're dead, você reconhece que você está morto and then you need help e você precisa de ajuda to get cleaned up. para você poder ser limpado. Now, in these models, it Nesses modelos, doesn't talk about the cleanup process, não fala do processo de limpeza, but what it is mas o identifying que está identificando é that if you're carnal, que se você é carnal, you're dead. você está morto. You're in this experience here. Você está nessa experiência dali. You're not in this Você não experience. está na outra experiência. You're pre-conversion. Você está antes da conversão. Verse 15. Versículo 15. It begins with the word for, Começa com a palavra porque, which means because. quer dizer porque. So go back to 14. Voltamos ao versículo 14. We know Está dizendo, nós sabemos that the law is spiritual, que a lei é espiritual, but I am carnal. mas eu sou carnal. I'm in the flesh, Estou na carne, slave of sin. vendido sob o pecado. And this is how I know. Essa é a forma que eu sei. Can Versículo you see 15. that? Você consegue ver? It says we know, Está dizendo, nós sabemos, verse porque 15, versículo 15 já vem e fala, this is how we know. essa é a forma que eu sei porque eu estou no pecado, no versículo 14. I know Eu sei porque because the things that I do, porque as coisas que faço I allow not. não aprovo, For what I would that I do, pois o que quero, isso não faço, that I do not, mas o que aborreço, isso faço. but what I hate that I do. Mas o que aborreço, isso faço. So we'll simplify that. Vamos simplificar isso daí. You know you're in the flesh, Você sabe que você está na carne, not in the spirit. não no espírito. You know you're dead, Você sabe que você está morto, carnally minded, você está com a mente carnal, because the things that you want to do, porque as coisas que você quer fazer, the good things, as boas coisas, you don't do them. você não consegue fazer. And the things that you don't want to do, E as coisas que você não quer fazer, you end up doing them. você acaba fazendo elas. Everything's wrong. Tudo é errado. Now some people think, Algumas pessoas acham, because you know all about the good things, porque você sabe de todas as boas coisas, even though you don't do them, mesmo que você não faça elas, you must be a Christian. você deve ser um cristão. And that's foolishness. Isso é errado, Because every atheist porque qualquer ateísta knows how to be good. sabe como ser bom. This person, he said, I knew how to be good. Essa pessoa ali antes falava que sabia que era boa. Just because you know about good Não quer dizer que se você sabe o que é o bom, doesn't mean you can do good. não quer dizer que você pode fazer bem. If you o live bom. a life Se você vive uma vida that you know what you're supposed to do que você sabe o que você deveria fazer and you don't do e it, você não faz, you're dead você está morto in sin. em pecado. It's not the experience of a Christian. Não está na experiência de um cristão. Verse 16, Versículo he 16, develops the argument even more. ele continua desenvolvendo esse argumento mais ainda. Verse 17, 17, we'll read that. de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim.
Now, this is where it begins to get complicated. Esse aqui começa a ficar complicado. He says, it's not me that's doing it. Ele fala que não sou eu que estou fazendo isso aqui. It's sin that lives in me that's doing it. É o pecado que vive em mim que está fazendo isso. People are going to take this passage As pessoas vão pegar essa passagem, and they're going to say sin eles vão falar que o pecado is a thing é uma coisa that lives in que you, mora dentro de você, o pecado, like a bacteria or a como virus, se fosse uma bactéria, um vírus, and you don't want to do this e thing, você não quer fazer essas coisas, but you don't have any choice mas você não tem nenhuma opção, because sin is inside you, porque o pecado está dentro de você, and you're going to carry on doing it. e você vai continuar carregando isso. Verse 18. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. So again, he's going to develop this Ele argument. continua desenvolvendo esse argumento. In me, Dentro de mim, which is in my flesh, que dentro da minha carne, there's no good thing. não existe coisa alguma boa. Now, I want to use my will Eu gostaria de usar a minha vontade to do good things, para fazer coisas boas, but it doesn't help. mas não acontece, não ajuda. And it's these concepts that people are confused about. Esses são os conceitos que as pessoas se confundem. I'm saying this. O que eu quero dizer é o seguinte. When Paul was here, Quando Paulo estava aí, this Pharisee, como esse fariseu, was he doing good things? será que ele estava fazendo coisas boas? Of course he was. Claro que ele estava. Wasn't eating bad. Ele provavelmente não estava comendo coisas erradas, He paid his tithe. pagava todos os seus dízimos, He paid his second tithe. pagou o segundo dízimo, He paid his offering. pagou suas ofertas, 25% of his salary went. 25% do salário dele foi só nisso daí. He was doing lots of good things. Ele estava fazendo várias coisas boas. So when he says, Quando ele diz aqui, I'm not doing good things, eu não estou fazendo coisas boas, I'm doing bad estou things, fazendo coisas ruins, what does he mean? o que ele está querendo dizer com isso? What he's saying O que ele is, está querendo dizer é, in his actions, nas suas ações, he can do good things. ele pode fazer boas coisas com as suas ações. He was doing the right thing Estava fazendo as coisas corretas for the wrong reason. pelas razões equivocadas. Because he wanted fame, Porque ele queria fama, fortune, fortuna, people to like him. as pessoas que as pessoas gostassem dele. All the wrong reasons. Todas as razões equivocadas. When you do things Quando você faz coisas that are good, que são but boas, for bad reasons, mas por razões más e ruins, are you in A or C? você acha que você está na parte A ou na parte C? A. You have to be in A. Você tem que estar no A. So when people were asking the question Quando as yesterday, pessoas, uma pessoa perguntaram ontem no grupo, if they were asking about their own eles experience, estavam perguntando sobre a experiência deles. then they know that they're in A, unconverted. Eles sabem que estão na experiência do A, não convertido. Because if you're here, Porque se você está na região C, you can't be doing the right thing for the wrong você reason. não pode estar fazendo a coisa correta pela razão errada. Because you're converted. Porque você está convertido. And now the law is inside you, Agora a lei está dentro do seu coração. and Jesus E Jesus, won't commit adultery. Will not commit e adultery. você não vai, Jesus não cometerá adultério. So what has to die? O que tem que morrer então? The body of sin. O corpo do pecado. The body of sin is not your fingers or your feet. O corpo que está com pecado não são seus dedos, as suas mãos. It's this wicked heart. Esse coração pecaminoso que está dentro de você. That's why God says He gives you a new Por heart. isso que Deus fala que eu vou te dar um novo coração. So if you've got a new Se heart, você tem um novo coração, it can't be driven by wrong não pode estar motives. sendo conduzido ou motivado por motivos errados. Because the old heart died. Porque o coração velho morre. If you Se believe você acredita in your heart que o seu coração, dentro do seu coração, that you've got que você tem this good person Você tem essa pessoa boa e And você this tem essa bad pessoa, person, ruim dentro do seu coração. this is a satanic concept Esse é um conceito satânico que existe, which is not que Christian. não é cristão. This is what the Bible calls adultery. Isso que a Bíblia chama de adultério. This is what it's called living in the flesh. Isso que se diz você viver na carne. This is not a real experience. Isso não é uma experiência verdadeira, real. Jesus will not live like this. Jesus não vai viver dessa forma. Jesus will only come into your heart Jesus somente vai vir para o seu coração when this man is dead. quando esse homem está morto. You've got a choice of one or the other. Você tem uma chance ou a outra.
So in verses 16, 17 and 18, Versículos 16, 17, 18, 19 and 8 and 19, e 19 também. he's not talking about the outward man, Ele não está falando do homem do lado de fora, do homem exterior. because the outward man is doing all the good things. Porque o homem de fora está fazendo todas aquelas coisas boas. Talking about the inner Ele está man. falando do homem dele interno. You can do all the good things on the Você outside, pode fazer todas as coisas boas do lado de fora, but God is not going to judge you there. mas Deus não vai te julgar você pelas essas coisas boas que você fez do lado de fora. Read Steps to Christ, chapter 7. Lê capítulo 7 do Caminho a Cristo, It's called the test of discipleship. que fala o teste do discipulado. Now, if you're going to make a test, Se você vai fazer um teste, you'd have to investigate. você tem que investigar. So here's God Aí está Deus with his eye, com o seu olho, and he's looking at you. ele está olhando para você. Where's he going to look? Aonde que ele vai olhar? To see if you're his disciple. Para ver se você realmente é o discípulo de Deus. No heart, no He's only going to coração. look in your heart. Simplesmente vai olhar no seu coração. Because if he looked in your mind, Porque se lê na sua mente, ele olha para sua mente, where all the information is, onde toda a informação está, who would win? quem que ganharia? All the great men of the earth. All the great men, the clever men of the earth. O homem mais sábio do mundo. Quem que They're cleverer ganharia? than us. Porque eles são mais sábios que nós. Or it'd be someone like Paul, Seria alguém como the Paulo, Pharisee, os fariseus, who does all the works on the outside. porque todo o trabalho está do lado de fora. If that was the test of discipleship, Se esse for o teste do discipulado, which is good works, que são boas obras, or knowledge, or ou information, conhecimento, ou informação, most of us wouldn't be able to make it. a maioria de nós não teríamos como passar. On the information bit, Somente na parte da informação, but most of us could make it on this bit, mas poderíamos passar aqui nessa parte daqui, because many of us porque muitos de nós are Pharisees. somos fariseus. The Bible doesn't call them Pharisees. A Bíblia não chama eles de fariseus. Go back again. Oh, okay. So many of us will be able to pass from the knowledge, right? You said. So if Go it back- was I based upon translated wrong. knowledge Se fosse baseado em conhecimento, I translated wrong. about sorry. how much knowledge you De have, saber quanto conhecimento você tem, some of us would do well and some of us wouldn't. alguns de nós passaríamos, teríamos um bom conhecimento, outros não. Because some of us are cleverer than the others. Porque algumas pessoas são mais inteligentes que as outras. If it's about good Se works, for relacionado com boas obras, we could all pass, todos nós podemos passar, because we all can pretend to be good. porque todos nós podemos pretender de ser bons, Because we can all be Pharisees. porque todos nós podemos ser fariseus. The Bible doesn't call us Pharisees. What does it call A us? Bíblia não chama isso de fariseu. O que a Bíblia chama isso? Como chama isso da gente? Calls us Laodiceia. Laodiceans. Chama de Laodiceia. People who fake it, As pessoas que estão fingindo, who pretend to be Christians. que pretendem que mostrar que são cristãos. But God's not going to do that. Mas Deus não vai fazer isso. The test of discipleship O teste do discipulado is He looks at the heart, é que ele vai olhar no seu coração. and that's how He can know E esse é como Deus pode saber who's right and who's wrong. quem está certo e quem está errado. When you begin to see Quando você começa a entender o what Paul is talking about que here, Paulo está falando aqui, as he develops his argument ele continua a desenvolver os argumentos dele, from verses 15 all the way to the end of the do chapter, versículo 15 até o final do capítulo 25. Versículo what he 25. sees, O que ele vê, he's developing this argument ele está desenvolvendo esses argumentos that in his heart, que no coração dele, this man is dead esse homem está morto in trespasses and sins. em transgressões e pecado. But on the outside, Mas do lado de fora, he gives this portrayal of someone who's pure and ele clean. demonstra a característica de uma pessoa pura e limpa. And God E Deus doesn't look at that. não olha isso, He looks at the heart. ele olha para o coração. So if we think Se nós from acharmos, verses 15 to 25 versículo 15 ao 25, that this is the experience of a converted que man, isso é a experiência de um homem convertido, you can see how he builds the argument up você vê que ele, da forma que ele monta o seu argumento, from verse 8 to do 14 versículo 8 ao 14 and also from 1 to 6, e do versículo 1 ao 6, especially verse 14. especialmente o versículo 14. Because he says in verse 14, Ele fala no versículo 14, I'm sold under sin. estou vendido sob o pecado. And he says, I know that, Ele fala, eu sei disso, verse 15, versículo 15, because, porque, and all the rest of the chapter is because e todo o resto do capítulo é por quê. he knows he's dead Ele sabe que ele está morto, because of all this porque behavior. todo esse comportamento, He's in the flesh ele está na carne, and not in the spirit. não no espírito. Now, we can talk about this in a hypothetical A sense, gente pode tentar falar isso no senso hipotético, but most of us, mas a maioria de nós, many of us, muitos de nós, in our experience today, na nossa experiência hoje, we actually live like this man nós vivemos como esse homem
that's portrayed here. que está sendo demonstrado aqui. And the reason we live this way A razão que nós vivemos dessa forma is because we really have not had a conversion é experience. porque nós realmente não passamos por uma conversão genuína. Or if we did have one day Ou se in the nós past, tivemos uma, talvez no passado, we haven't kept that experience. a gente não manteve aquela experiência. The Bible says we've lost our first love. A Bíblia diz que nós perdemos o nosso primeiro amor. And what we need to reconcile O que nós temos que reconciliar is our concept of what this conversion process looks like o conceito de que esse processo de conversão se parece and how it works. e como funciona. Now, many people don't believe in this concept of once saved, always saved. Muitas pessoas não acreditam nesse conceito. They don't believe. De uma vez que você foi salvo, sempre salvo. But in practice, most people actually do believe it. Mas na realidade, na vida prática, a maioria das pessoas acreditam nesse conceito. Because you believe that you were converted one day in the past, Você acredita que você se converteu uma vez no passado, genuine conversion experience. uma conversão genuína que você teve. Things begin to go bad in your life, As coisas começam a ir ruim para sua vida and you begin to live this life of this e man. você começa a viver essa vida aqui que nós lemos aqui desse homem. But because you were saved once, Mas por que você se salvou aqui no passado uma vez? you do all these good things, Você faz todas essas coisas boas que você faz. you think this must be what Christianity looks like. Você pode dizer, puxa, provavelmente isso deve ser a cristianismo, né? Deve ser do jeito que o cristianismo deve ser. Even though the Bible says otherwise. Mesmo que a Bíblia fale de outra forma. So what we've done, O que nós fizemos aqui, we've developed a model nós desenvolvemos um modelo in our church na nossa igreja that teaches this. que ensina da seguinte forma. It says here you were sold under sin. Aqui você foi vendido pelo pecado. Pecado. P-E-C-A-D-O. Vendido pelo pecado. So you're sold under sin, you're under Você sin. está vendido pelo pecado. Then you get baptized Aí você foi batizado. and you have a conversion E experience. você passou pelo processo de conversão. But there, Aí, not everything is fixed. nesse momento do batismo, nem tudo foi consertado nesse momento do batismo. So what you have to O do que você tem que fazer is you have to go through a process of growth. você tem que ir no processo de crescimento. But that growth doesn't look like that. Mas esse crescimento não parece assim, como uma escada. It looks like this. Parece mais isso daí, Ups and downs. para cima e para baixo. Then sometime over here, E às vezes, algum tempo no futuro, before the close of probation, antes do fechamento da porta da graça, somehow de alguma forma, this experience that we've all read about is going to happen. essa experiência que nós terminamos de ler, de alguma forma acontecerá. And we come to this E a conclusion gente chega nessa conclusão, because most of us are here porque muitos de nós que estamos aqui, in this history nessa história, and we're experiencing a life like nós this. estamos experimentando essa vida de ir para cima e para baixo. And I'm saying if you're experiencing this Se life, você está experimentando essa vida, you're actually você, na verdade, here. você está nessa vida aqui, antes de ser batizado. This is not a biblical model Esse não é um modelo bíblico, of what conversion looks like after baptism. no que realmente a conversão se aparece, ou tem que se mostrar depois do batismo. But because most people experience that, Mas porque a maioria das pessoas tem essa experiência, they read it in this chapter, eles leem isso no capítulo de Romanos. they say he must be converted Esse rapaz aqui, Paulo, tem que ser convertido, because I'm living like that porque eu estou vivendo dessa forma, and I got baptized e eu fui batizado, and the church teaches e a igreja ensina, before the close of probation, antes do fechamento da porta da graça, somehow, somewhere, de alguma forma, de alguma maneira, Jesus is going to sort out all of this mess. Jesus vai resolver toda essa confusão que existe aqui na minha vida. And all this mess is talking about your lives. E essa confusão toda está se referindo à sua vida. But there's a real genuine model. Mas existe um modelo que é verdadeiro e genuíno. And the genuine model E o modelo genuíno is here, que está aí, you get a new heart. você recebe um novo coração. New Novo, N-O-V-O, heart. coração. So you get this new heart here. Você tem esse novo coração aí, And this new e heart esse novo coração is totally brand new. é completamente novo. And this new heart that you receive E here esse coração que você recebe aí can also be understood também pode ser entendido, to be a new nature. pode ser uma nova natureza. N-A-T-U-R-E-Z-A. It's not just part of you that's new. Não é simplesmente uma parte nova que é uma parte que é nova. The whole thing is new. A coisa inteira é nova.
Check what Paul says. Confira o que Paulo falou. He says you are new creatures. Fala que vocês são novas criaturas. We currently teach in our church, A gente ensina atualmente, correntemente na igreja, you become a new creature que here. você vai se transformar numa nova criatura aqui no fechamento da porta da graça. The Bible teaches you become a new creature here. A Bíblia ensina para você, você se transforma uma nova criatura aqui, nesse ponto. A.T. Jones O Jones, was just teaching all of this New Testament theology, ele estava ensinando toda isso daqui, essa teologia do Novo Testamento, A.T. Jones, em 1888. and he has a really nice argument. E ele tem um argumento muito bom. He says, Ele diz, what we do is, o que nós fazemos we é, start off like this, nós começamos assim, and we have this e a experience, gente tem essa experiência, and you say, I'm getting better. aí você fala, não, eu estou melhorando aqui, né? And he says, how do you know you're getting better? Aí ele faz essa pergunta, o A.T. Jones, como é que você sabe que você está melhorando? He says, the way you know A forma que você sabe, is because you feel. porque você sente, S-E-N-T-E, porque você sente He says you feel better. que você se sente melhor. On the days you feel bad, Nos dias que você está se sentindo ruim, these downers, esses pontos de caída, the days you feel good, nos dias que você se sente melhor, are these uppers. são os pontos elevados. And when you're controlled by your feelings, Quando você está sendo controlado pelos seus sentimentos, you begin to justify your behavior. você começa a justificar o seu comportamento. I had a bad day, Eu tive um dia ruim hoje, so when I got angry, it então eu fiquei nervoso. wasn't my fault, Não foi minha culpa, because I had a bad feeling. porque eu tive sentimentos ruins. And all you need to do, Sabe o que você tem que fazer? say sorry. Fazer desculpa. D-I-S. So here, you say sorry. Você fala desculpa. Here you say Aí sorry. você fala desculpa de novo. So our life, Aí você fala desculpa de novo. Lie. our life, Or like. Or lie. Life. Like. life. Life. A nossa vida Is full of sorrow. A nossa vida está cheia de desculpas. That's how most Christians live. Essa é a vida que a maioria dos cristãos vivem. A life of sorrow. Uma vida de desculpas. E And the reason is a razão é because we live a life of sin. porque nós vivemos uma vida de pecado. Now you tell me, Então você me diga, is that the kind of life you dreamt about você é a vida que você sonhou ter? when you dreamt about Christianity? Quando você sonhou ou pensou em entrar no cristianismo? Would you call this the life of victory? Você acha que isso aqui é uma vida de vitória? No. Não, não é. Would you call this the life of joy? Você acha que isso é uma vida de prazer, de alegria? I don't know if people are in the military or you know people in the military, Eu não sei se vocês conhecem algumas pessoas que estão no militar ou pessoas do exército, do militar. but if you're a soldier, Se você é um soldado, the only happy soldiers os únicos soldados que são felizes are the soldiers who win. são aqueles soldados que ganham. When you lose the battle, Quando você perde a batalha, you're not happy. você não está feliz, You're not joyful. você não está alegre. So when we talk about the Christian life, Quando você fala essa vida cristã, being part of this army, fazendo parte desse exército, the only joy you can a have única alegria que você pode ter is in victory. é em vitória. So we've got some strange model Então nós temos um modelo estranho, that you can keep on failing God que você pode continuar falhando Deus and be happy e about ficar it. feliz com isso. But what we do is, Mas o que nós fazemos é, we say, you know what? você sabe de quê? This is not the life of happiness, Essa aqui não é uma vida de alegria, de felicidade, because Jesus was a man of sorrows. porque Jesus foi um homem de muitas tristezas, de muitas decepções. When will we have joy and happiness? Quando é que nós vamos ter alegria e felicidade? At the end. Só no final. So we reconcile ourselves Então, to this a gente- miserable existence. A gente começa então a querer reconciliar nossa existência miserável dessa forma. None of these are Christian principles. Nenhum desses desculpas são princípios cristãos. What I want us to see Eu quero que a gente veja, is that when you get a new nature here, quando você recebe uma nova natureza ali, God, Deus, His plan of salvation, o seu plano de salvação, never wants you to sin again. nunca mais quer que você peque. And there is no need to do sin E again. não existe razão para você pecar de novo. But you've got to believe one thing. Mas você pode acreditar numa coisa. You've got to have faith Você tem que ter fé that you've got a new nature que here. você recebeu uma nova natureza aí. Whether you feel it Ou você está sentindo essa nova or natureza, whether you don't feel ou it. você não sente essa natureza. Because if you believe that Porque se você acredita nisso, and live in accordance with that information, e você está vivendo de acordo com aquela informação, there will be no temptation não vai existir tentação that can overcome you. que você não possa vencê-la. And that's a promise that we should really love Essa é a promessa que nós deveríamos estar buscando por and desire. e ter o desejo. But most of us Mas a maioria de nós, like to wallow in our sin. like to what? Wallow, enjoy. Você gosta de ficar lá curtindo o nosso pecado. So we talk to each other about how bad our lives Então a are. gente conversa com nossos amigos e falamos, nossa, como a nossa vida é difícil, ruim. And we have these badges E nós temos esses crachás that says, I am unworthy.
que diz, eu não sou merecedor, I am weak, eu sou fraco, I'm a failure. eu sou uma fracasso. Then underneath that, E debaixo disso, we say, but in Christ, mas em Cristo, I'm everything. eu sou tudo. It's just a lie. Isso simplesmente é uma mentira. If we're really in Christ, Se você está realmente em Cristo, we'll be living lives of victory, nós estaremos vivendo vidas de vitória, not lives of failure. não vidas de perda. I would challenge Eu people gostaria de desafiar as pessoas. to go through the New Testament Vá para o Novo Testamento and show e me me mostre where Paul onde Paulo gives you any license for failure. te dá qualquer tipo de licença para você falhar. I would challenge Eu you te desafio to go to the writings of Wagner and que Jones você vai nos escritos de A.T. Jones and show me where you have license to fail. e você procura lá onde nos escritos de 1888 você tem o direito de falhar, a licença de se falhar. I would challenge you Eu vou também te desafiar to go to the writings of Ellen White and do the que same. você vá nos escritos de Ellen White e mostre para mim, faça a mesma coisa. What people O do que as pessoas fazem, is they take an Ellen White quote eles pegam uma citação do Espírito de Profecia that says que diz, bad nature natureza mal, mal, M-A-L, natureza, this one here, natureza. They take Natureza this- má, natureza má, a little thing on the A. Natureza má, They take this bad nature quote eles pegam essa citação da natureza má and they hang it here. e eles põem, eles penduram aí. Natureza má. Now, is that the place you should take this bad nature quote here? Você acha que é o lugar que você deve botar essa citação da natureza má ali? I'm saying no. Eu estou dizendo que não. This quote Essa citação should be placed here deveria ser colocado ali, antes do batismo. in this dispensation. Naquela dispensação. Before conversion, Antes not after da, antes da conversion. conversão, não depois da conversão. Because here, Porque naquele ponto, what do you have? o que você tem? Glória, Glory poder, is power, power. que é poder, You have vigor. power to do what? Você tem poder para fazer o quê? Overcome sin, vencer o Overcome pecado. sin. Vencer o pecado. What people are now doing, O que as pessoas agora estão fazendo, because people are now studying the nature of man, porque agora as pessoas estão estudando a natureza do homem, they're taking all these Ellen White eles quotes, estão pegando todas as citações da Ellen White, which talk about this bad nature, que está falando dessa natureza má, this sinful nature that all of us have, essa natureza má que todos nós temos. and what they're doing O que is, eles estão fazendo they're é taking this pegando isso daí and putting it here. e colocando naquele lugar. And when they do that, Quando eles fazem isso, what they're doing o que eles estão fazendo, is manipulating these eles passages. estão manipulando essas passagens. Everyone agrees Todos estão de acordo that the verses are so, que os versos mostraram and they're true. que são verdadeiros. What I disagree O que eu discordo with people com as pessoas, is where you place the verse. aonde você vai colocar o verso. Do you place it in A Você coloca aqui no A, antes do batismo, or B? ou B, depois do batismo. I'm saying they should be placed here. Eu diria que deveria ser antes do batismo. And all the quotes E todas as citações about having a new nature, a new heart, de ter uma nova natureza, um novo coração, are all about here. está tudo relacionado à parte B. Now, we used to teach this for a long E time, nós ensinamos isso por muito tempo. and people never used to E object. as pessoas nunca tiveram problema nenhum em rejeitar isso. But now, Mas agora, people are beginning to object as pessoas estão começando a ter objeção. because now this message is beginning to become personal. Porque essa mensagem agora está se transformando pessoal, individual. You can demonstrate Você pode demonstrar from Hebrews 8, de Hebreus capítulo 8, Jeremiah 31, Jeremias capítulo 31, Ezekiel 36, Ezequiel capítulo 36, that from 1989, que desde 1989, that God's going to raise up a group of people, Deus vai levantar um grupo de pessoas which we call this Church of Ephesus, que nós chamamos essa igreja de and it's Éfeso, going to be a pure, holy church, que vai ser uma igreja pura e santa, which is new, que é nova, under a new covenant. numa nova aliança. But the problem O is, problema é the people who join this church as pessoas que se juntam nessa igreja, are like you and me, como eu e você, bad people. pessoas más. And now, E agora there's a call existe uma chamada to synchronize the church and the people para sincronizar a igreja e o povo as we get to the close of probation. ao chegarmos ao fechamento da porta da graça. And as that happens, À medida que isso acontece, there's now a call existe uma chamada to address the sin problem in a human being. para nós resolvermos o problema da natureza do pecado no ser humano. This is a call Esse é o chamado to get your house in order para que você acerta, ponha a sua casa em ordem
And people E as are pessoas resisting this message. estão resistindo a essa mensagem. And they're resisting this message Eles estão resistindo a essa mensagem, first intellectually. primeiramente intelectualmente, And the reason they're doing that e a forma que eles estão fazendo isso, is why? e a razão por que eles estão fazendo isso é por quê? They like their sins. Eles gostam dos seus pecados. Because they like their sins. Porque eles gostam dos seus pecados. Go to Desire of Ages, Vai a Desejar de Todas as Nações, chapter 50, capítulo 50, and I think it's around page 455. na página 455. We don't have time to read it, Não temos tempo para lê-lo, but if you were to read that mas se passage, nós formos ler essa passagem, it says, e diz, if the acceptance of truth, se a aceitação da verdade, that we need to be que perfect, nós deveríamos ser perfeito, we can be perfect, we can, we need to, nós podemos ser perfeitos, we can, nós precisamos e também podemos, before the close of probation, antes do fechamento da porta da graça. if that was just an intellectual truth, Se isso fosse somente uma verdade intelectual, I could prove it, eu poderia provar. and we wouldn't object, A gente não teria objeção nenhuma. but it's not. Mas não é. The acceptance of this truth A aceitação dessa verdade is not dependent upon the mind, the intellect, não está nada dependendo da sua mente, no seu intelectual. it's dependent upon the heart. Depende do seu coração. And people E as pessoas, are in love with their sins, eles estão em amor, em paixão com seus pecados. and they have pride, E eles têm orgulho. and I don't know why, but people don't want to get rid of that. E eu não sei por que as pessoas não querem lidar, não querem tirar os seus pecados. One reason is this, Uma razão é because they don't have faith. porque eles não têm fé. Steps to Christ 47.1, chapter 5, Caminho a Cristo, página 47, parágrafo 47.1, parágrafo 1, chapter 5. capítulo 5. It says E diz, we're enslaved nós somos em escravidão, not to sin, não para o pecado, but to doubt. mas pela dúvida, mas da dúvida. We don't believe Nós não acreditamos what we're reading. o que nós estamos lendo. We don't believe Nós não acreditamos because it's incredible. porque é incrível. Christianity is an incredible truth. A cristandade, o cristianismo é uma verdade incrível. We actually find it too hard to believe A gente acha difícil demais para acreditar, because we are in doubt. porque nós estamos em dúvida. We're in sin. Nós estamos em pecado. So when someone says Então se alguém diz you can put sin out of your life que você pode tirar os pecados da sua vida, right now, agora, nesse momento, you don't need to leave this room você não precisa sair dessa sala agora. the same person. A mesma pessoa, People will say as pessoas vão dizer para você that this is que isso é fanaticism. fanatismo que está dizendo. I'm not teaching Eu não estou ensinando anything different nada diferente than Wagner do teaching, que the em Wagner taught, 1888 o Jones e Wagner ensinaram and that Paul taught. e que também que Paulo ensinou. They're all teaching the same thing. Nós estamos ensinando a mesma coisa. Overcoming sin A vitória sobre o pecado, is vencer a o pecado, present day experience. é uma verdade presente que nós temos que ter. If you're going to wait Se você quer esperar to push this off into the future, jogar isso lá no futuro, and if you want to know whether you will do that or not, é a forma que você vai saber se você vai fazer isso ou não. you'll say something like this. Você vai dizer algo nessa forma. If this is midnight, Se isso aqui é meia-noite, you'd say this. você vai dizer da seguinte forma: I hope eu espero I'll be ready by midnight. que eu vou estar pronto para meia-noite. If you say Se that, você está falando isso, you're already sold under sin. você já está vendido pelo pecado. You're not in a new covenant Você não relationship. está na nova relacionamento, no novo pacto, na nova aliança com The Deus. law of God, A lei de Deus, this whole experience is essa doing nothing for you. experiência não está fazendo nada para você. You can't say that Você não pode dizer isso and at the same time claim to have faith. e no mesmo ponto achar que você vai ter fé. If you want to explain it another way, Se você quer explicar de uma outra forma, this is kind of theology this is the kind of esse é o tipo de teologia that tares believe, que os joios acreditam, or people who are part of the Omega believe. ou as pessoas que estão fazendo parte da apostasia ômega. If you're not sure what those mean, they're all negative statements. Você não sabe o que significa, são todas coisas ruins que eu terminei de falar, ser parte da apostasia ômega. This is bad theology. Essa é uma teologia mal, ruim. If you're saying Se você está querendo dizer that God que Deus, does not have enough power que today não existe poder suficiente hoje aqui to sort you out para te acertar a sua and vida free you from sin, e te libertar você do pecado, if you think He's waiting for something, você acha que Deus está esperando por algo acontecer? all of these concepts Todos esses conceitos were developed in the mind of Satan, foram desenvolvidos na mente de Satanás and they've been foisted upon us, e eles foram enforçados sobre nós. and we should resist and reject them, Nós temos que resistir e rejeitar esses pensamentos, because they have no basis porque eles não têm nenhuma base in inspiration. na inspiração. They're a lie that we believe São and have mentiras been que taught. nós acreditamos que foram ensinados para a gente. The problem O is problema é
17 million people, 17 milhões de pessoas, plus or minus a few, mais ou menos, da igreja, Adventism adventistas, believes and teaches this acreditam e ensinam essa verdade, esse ensinamento, foolishness. essa tolice aqui, And this error esse erro, has permeated into our movement. e há permeado agora no nosso movimento. And there are voices E existem that are vozes getting louder and que louder estão crescendo cada vez mais, to teach this same error. que estão querendo ensinar o mesmo erro, That we were not que changed nós não vamos mudar at baptism. no batismo, That you don't have a new nature que você não tem uma nova natureza, here aqui naquele ponto do batismo, long before the close of probation. way before, aqui bem antes do fechamento da porta da graça, That there's power que existe poder, in the second step. que existe poder no segundo passo. And they're going to do all manner of Eles things vão fazer todo tipo de coisas to try and defend their position. para tentar defender a posição deles. We're all familiar Nós estamos todos familiarizados with the angels. com os anjos. First, second, third angels Primeiro, messages. segundo e terceiro mensagem angélicas. We're going to start talking tomorrow Nós vamos falar amanhã about the placement of those de angels. como a gente pode localizar, marcar eles na história. Now you get some people Você vai ver que algum grupo de pessoas who just do a fancy talk que querem fazer uma apresentação sofisticada and they just place these passages where they want to. e eles gostam de colocar essas passagens em qualquer lugar onde eles quiserem. What they really O do que eles estão fazendo, na verdade, is they say when you're talking about the subject of sin and conversion, quando você está falando do assunto de pecado e conversão, don't put it on a line. não coloca isso numa linha. Doesn't work that Não way. funciona dessa forma. You think about the foolishness of that Você statement. pensa na tolice nesse relato que foi dito. There's another group Existe um outro grupo, that say, of course you have to put these statements upon a line. ele fala, claro que nós temos que colocar esses relatos, essas citações numa linha. So the way they solve their A problem, forma que eles resolvem os problemas deles, they get the second angel, quando chegar o segundo ano, the angel where you're supposed to have power, no anjo que nós deveríamos receber poder, and they say there's no power today, eles falam que não existe poder nenhum agora, there's going to be power in the future. vai ser poder no futuro. So what they're going to do with the second O que eles vão angel? fazer com o segundo anjo então? They're going to move it into the Eles future. vão jogar lá para o futuro. So if you've seen people moving the second angel into the Se future, você já viu algumas pessoas tentando mover o segundo anjo para o futuro, I want to tell you the reason they're doing it a razão, eu vou dizer para você que eles estão fazendo is isso, because they don't want to accept porque eles não querem aceitar that Jesus has enough que power Jesus tem poder to suficiente change your nature today. para mudar a sua natureza hoje. And they're going to use spirit of prophecy Eles quotes, vão usar as citações do Espírito de Profecia, misapply them, aplicar elas de formas put them erradas, in the wrong place. colocar no lugar errado, This is how they'll do e it. na forma que eles vão fazer dessa They'll say, okay, forma, we'll put baptism here, eles vão colocar batismo bem aqui, but we're going to put the second step here. nós vamos colocar o segundo passo ali, And in this e history, nessa história de 1 ou we'll 2, still have você ainda vai ter má natureza, nature. natureza má, bad nature here natureza ruim, because we've moved the second angel. porque nós movemos o segundo anjo. That's why this movement, É por isso que esse movimento, from the very beginning, desde o começo, when we began to understand these quando truths, nós começamos a entender essas verdades, connected the second angel with baptism, nós conectamos o segundo anjo desde o começo com o batismo, because God was directing porque Deus us estava dirigindo esse movimento, that at baptism que no batismo you exhibit a life of righteousness, você vai exibir você vai demonstrar uma vida de justiça. which is not the old nature but a new nature. Não é uma natureza velha, mas sim uma natureza nova. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Querido Pai, we want to ask for wisdom and understanding. queremos pedir conhecimento, Lord, for many of sabedoria. us, Muitos de nós, Senhor. these things seem strange and new, Essas coisas podem parecer estranhas e novas, as though they've never heard of these Como- concepts before. como se eles nunca tivessem escutado esse conceito antes. Let us ever remember Por favor, nos ajude a lembrar when Paul stood up, que quando Paulo esteve de pé, he was condemned ele estava condenado by his own brothers pelos seus próprios irmãos, because they didn't recognize his message porque eles não conseguiram reconhecer a sua mensagem, as coming from you. que estava vindo de ti, Pai. Let us remember Por favor, nos ajude a lembrar, when Jones and Wagner stood up, quando João e Wagner se levantaram, their message was rejected by their a brethren mensagem também foi rejeitada pelos seus irmãos também em 1888, because they didn't recognize it coming from you. porque eles não reconheceram que essa mensagem vinha de ti, Pai. Today, Hoje, Senhor, we ask for wisdom nós pedimos por sabedoria to recognize para reconhecer where the voice of God is in this movement. aonde que a voz de Deus está nesse movimento. Is it in those people Será que está naquelas pessoas who move the angels? que mudaram os anjos? Is it in those people Será que está naquele outro grupo de pessoas who move
and misplaced spirit of prophecy quotes? Será que aquele grupo que mexeram e moveram as citações do Espírito de profecia? Or is your voice Ou será que é a sua voz, in those people naquelas pessoas who place the second angel at the right place que colocam o segundo anjo no devido lugar, at baptism? no batismo? Those people Aquele grupo who believe que acredita and teach e ensina that we get a new nature at que baptism. nós recebemos uma nova natureza no batismo. Lord, help each of Por us favor, nos ajude cada um de nós, as Senhor. we come to a place of decision Como ao virmos um ponto de decisão, to make the right para que decision. possamos fazer a decisão correta. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém.